Hey, você curte mangá e você curte anime, disso eu tenho certeza. Mas você já pensou em conseguir assistir e conseguir ler sem precisar de legenda ou de tradução? Direto do japonês, facinho, entender tudinho de boa? Cara, você sabe que isso é possível e basta aprender japonês. O problema é como aprender. E é pra isso que eu tô aqui hoje, pra mostrar pra vocês o método Kenji Sensei Academy, que te ensina isso mesmo, japonês, e utilizando o que você realmente gosta, animes e mangás. Então este método vai te guiar pra você conseguir aprender japonês e conseguir acompanhar suas obras como sempre quis. Uma metodologia criada por um fã de anime, o que é mais legal. Então confere aí o primeiro link na descrição, conheça mais sobre o método e, claro, aprenda a falar japonês. Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover, sobre os acontecimentos atuais e principalmente hoje a gente vai falar sobre o nosso garotinho Asta e também a nossa Sekiri. Os dois juntos podem mudar todo o destino do mundo e a Sekiri na verdade pode mudar todo o destino do Asta. Afinal ela pode fazer com que ele desperte um novo poder, uma nova magia totalmente inata, que nem mesmo o próprio garoto da anti-magia sabe que vive dentro dele. Eu vou explicar pra vocês tudo isso aqui no vídeo de hoje e explicar como o capítulo 253 de Black Clover guiou a tudo isso. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão aí embaixo. Vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes nesse vídeo? Eu acho que a gente consegue. Também conto muito com a sua inscrição, então não esquece de já se inscrever, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, em Black Clover desde o início todo mundo tava se perguntando se o Asta iria um dia realizar o seu sonho e demonstrar sua própria magia, o seu próprio poder. Isso ficou um pouquinho de lado quando ele acabou a emanar mais anti-magia e começou a dominar mais aquele poder que vem de um outro mundo. Mas mesmo assim a gente sempre se perguntou, será que o Asta não tem um poder que é dele mesmo? Será que ele realmente vai precisar sempre do Grimório que antes pertencia a outra pessoa há 500 anos atrás? Isso sempre ficou em aberto, mas recentemente tudo começou a ser deixado de lado quando a Tríade apareceu. Outras pessoas que também possuíam poderes parecidos com o do Asta, poderes que também vinham de um outro mundo. Só que agora uma revelação sobre a Tríade mudou tudo isso, vocês já sabem qual é. A Vanica revelou que eles todos que têm poderes do outro mundo têm na verdade duas magias, o seu próprio poder e a magia que pertence ao ser que os utilizam como receptáculo. Por isso eles podem utilizar dois poderes ao mesmo tempo. É claro que o Dante, por exemplo, pelo que tudo indica, prefere sempre utilizar o poder do seu demônio interior, do seu ser que vive lá dentro. Isso porque ele teria uma magia de cura e a magia gravitacional seria a magia que permitiria ele fazer todo o mal que ele sempre desejou. Isso é o que indicou a luta dele contra o Yami, mas a gente ainda não tem total certeza disso, mas o importante é que nem é isso. O fato é, se as pessoas, se todo mundo tem poderes de outro mundo, tem dois poderes, por que o Asta ficou preso apenas à anti-magia, que não pertence a ele? A anti-magia já é sim considerada um poder que pertence àquele ser. Afinal, isso já foi dito pelo próprio Dante, também reconhecido por aquele que escapou há 500 anos atrás. Quando viram os poderes do Asta e o modo como aquele garoto lutava, ficou bem óbvio pra eles que aquele poder também vinha do outro mundo. E é aí que vem a pergunta, por que o Asta é o único deles que nunca emanou nenhum poder, que nunca demonstrou nenhum tipo de magia? Há algum tempo atrás a gente começou a acreditar que tudo isso acontecia porque o poder do Asta havia sido corrompido junto com aquele Grimório. Quando o Lich usou uma magia proibida, a gente acreditou que o seu Grimório havia sido corrompido, depois a gente descobriu que não foi porque aquele elfo acabou sendo completamente corrompido. Mas agora com Asta as coisas podem funcionar de uma maneira um pouquinho diferente. Afinal a gente sabe que nada disso tem a ver com a anti-magia e que foi confirmado que este poder pertence ao demônio que ainda não revelou seu nome. Mas naquela época, quando mais começou a ser se falado sobre o Lich, também a gente descobriu que a Nero na verdade era a Sekiri, começou a surgir várias teorias de que ela poderia usar a sua magia de selamento pra quebrar completamente a maldição do Grimório do Asta. Como a gente sabe, um Grimório do Trevo de 4 folhas pode cair em desespero quando seu dono, é claro, cai em desespero, e aí este Grimório se corrompe. Ele se torna um Grimório conhecido como demoníaco e que possui 5 folhas, e foi isso que aconteceu. E aí este Grimório hoje, de algum jeito, caiu na mão do Asta. Mas aí que veio a pergunta, a Sekiri possui a magia de selamento, e o primeiro Rei Mago foi o primeiro a notar o grande alcance que essa magia dela pode vir a possuir. Ele olhou pra Sekiri, que todo mundo achava que tinha uma magia fraca, e disse que ela tinha magia que podia abrir qualquer porta. Ela poderia fazer qualquer coisa, selar qualquer coisa ou abrir qualquer coisa. Basicamente, ela tinha uma magia que poderia ter múltiplos efeitos usada em qualquer situação. E aí todo mundo começou a teorizar que talvez ela pudesse usar aquilo no Grimório do Asta. Então ali ela poderia selar essa maldição, na verdade abrir o Grimório para o que ele era antes e voltá-lo a ser um Grimório do Trevo de 4 folhas, e sim, o Asta então deixaria de ter um Grimório corrompido pela 5ª folha e ganharia um Grimório abençoado com um bom agouro. Mas aí, como as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira um pouco diferente, tudo isso foi descartado. Até agora, durante o capítulo 253 de Black Clover, onde a Sekiri, que já havia sido reconhecida como uma maga de nível arcano, começou a ser o foco principal de um plano bem mirabolante para vencer Vanica e Megícula também. Ela iria elevar o seu poder e dominar mais sobre runas mágicas para um dia gerar uma
antimagia é capaz de aprisionar os seres de outro mundo, selar os poderes demoníacos. E essa é uma magia que eles já sabiam que ela era capaz, afinal há muito tempo atrás ela já havia usado um poder parecido com isso, mais ou menos há 500 anos atrás mesmo. Sekiri havia usado a magia de prisão eternal no outro demônio da magia de Kotodamas, que veio há 500 anos atrás. Naquele dia, ela precisou das joias mágicas dos elfos para conseguir poder o suficiente para fazer isso, mas agora não. Ela iria utilizar os poderes das runas mágicas, a mana da natureza ao seu favor, criando uma fórmula exata para conseguir selar o poder de Megicula. Vale lembrar que esses inimigos atuais são muito mais fortes do que aquele de 500 anos atrás, que já era da elite, mas mesmo assim, ele não era considerado pela lore Pética tão poderoso quanto o pessoal da Tríade. Mas agora, mesmo assim, a Sekiri evoluiu muito. Esses 6 meses ela treinou muito, assim como todo mundo, e ela pôde criar uma magia tão forte, capaz de usar o seu selamento eterno sem necessitar das joias mágicas, afinal ela já se tornou um nível arcano. Então ela já utilizou a sua Hitoi Yaganai diretamente na Megicula e na Vanica, e a gente viu que isso realmente prendeu as duas lá dentro. E o mangá meio que disse pra gente que eles realmente conseguiram cumprir a sua missão, mas isso não significa necessariamente que eles conseguiram vencer. A missão delas, o plano inicial, era enfraquecer a Vanica e depois fazer o selamento com a Sekiri. E a Sekiri realmente conseguiu usar esse selamento, e a gente, se prestar mais atenção, consegue ver que dentro daquele cubo mágico da magia de selamento, aparentemente Vanica estava se separando da Megicula. Mas elas não são o nosso foco principal nesse vídeo de hoje, a gente tá aqui pra falar sobre o Asta. Logo quando eu vi esse capítulo, eu já comecei a pensar, bem, se ela é capaz de separar a Vanica da Megicula, ou se ela seria capaz de selar o poder demoníaco da Vanica, isso significa basicamente que ela poderia fazer a mesma coisa com o Asta. Afinal, de um jeito ou de outro, mesmo que for de diferentes proporções, o poder deles são equivalentes. São pessoas que utilizam poderes que vêm de outro mundo, providas por um ser que está utilizando como receptáculo. E a mesma coisa tá acontecendo com o garoto da antimagia, a gente já sabe, eu já deixei bem explicadinho nesse vídeo, que o Asta não deve ser o dono da antimagia, que ele tá utilizando esse poder emprestado, e mesmo assim ele pode ter dentro de si um poder original. E é aí que vem. Este poder original pode surgir agora caso a Sekiri consiga selar completamente o seu poder demoníaco ou o seu poder da antimagia, como ela corre pelo garoto e como ela se adapta em Asta. Afinal, a gente vai conseguir tirar algumas conclusões pelo que eu vou falar agora. A gente sabe que todos que recebem um poder do outro mundo conseguem utilizar duas magias, o que a gente nunca viu com o Asta. Mas isso não significa necessariamente que eles estão treinando pra isso ou algo desse jeito. Afinal, o Asta, desde o início, antes dele começar a emanar o poder da antimagia, ele já não estava emanando mana nenhuma, era como se ele realmente não tivesse nenhum poder desde que ele nasceu. Diferente do Dante, do Zenon e da Vanica, que aparentemente ganharam estes poderes com o tempo e mesmo assim mantiveram seus poderes originais. O Asta nunca foi assim, mas isso não foi assim porque ele já estava desde o início com aquele ser dentro dele. Eu já falei com vocês sobre isso no outro vídeo, que eu acredito que sim. Aquele ser já estava dentro do Asta desde que ele era um bebezinho, mas não havia despertado ainda. Porque pra despertar um poder demoníaco, o próprio Dante disse que era necessário um grande sentimento negativo, e o Asta nunca tinha demonstrado isso. A gente viu isso em todos os flashbacks de quando ele era pequeno, até que ele viu que o Yuno poderia perder o seu sonho e ele não poderia fazer nada pra ajudar. Aí o Asta ficou furioso e foi aí que tudo aconteceu. Então pode ser que a antimagia estivesse dentro dele desde o início, por todo sempre, só que o Asta nunca havia despertado, nunca tinha feito aquele ser acordar, porque ele sempre foi muito bondoso. Mas aí, depois de tudo isso, vem uma outra pergunta. Mas por que o Asta não consegue usar sua outra magia? O Dante, o Zenon e a Vanica sempre conseguiram utilizar os poderes originais, não importa o que acontecesse, eles poderiam utilizar quando quisesse. Com o Asta pode ser diferente, porque ele era afetado diferente deles pelo seu próprio poder, e isso foi algo que o Asta mesmo disse. Quando conversava com as suas companheiras, a Noelle perguntou se o Asta não era ferido pela antimagia ou algo desse tipo, se não tinha nenhuma consequência. E ele realmente disse que ele era afetado pelo seu poder, mas achava que aquilo era normal, de boa. Então sim, naquele ponto indiretamente ele já estava dizendo que a antimagia o afetava sim. Mas isso ainda não conseguia indicar pra gente grandes coisas, pelo menos não ainda naquele momento. Afinal, agora as coisas podem funcionar de uma maneira um tanto quanto diferente. E se a antimagia, desde que o Asta era apenas um bebezinho, já estava absorvendo, engolindo toda a mana daquele garoto, estava consumindo o poder dele. O Asta nunca teria apresentado sua própria magia e nem teria demonstrado ter um pouco de mana. Afinal, a antimagia estava adormecida dentro dele, mas mesmo assim estava consumindo o poder do garoto desde sempre. Diferente dos poderes da Tríade, o poder do Asta realmente necessita consumir mana. E é por isso que o Asta é o único usuário daquele poder, por isso que mais ninguém consegue utilizar a antimagia. E ele pode estar desde o início, desde que era um bebezinho, não conseguindo produzir sua mana, porque a antimagia está sempre consumindo aquilo, porque a gente sabe que a mana do mago pode se esgotar, e se isso acontecer totalmente a ponto dele passar a sua produção de mana, esse mago até mesmo pode perder a sua vida. Mas o Asta, ele estaria constantemente tentando produzir a mana, o seu corpo faria isso, mas a antimagia estaria apagando tudo imediatamente. Então o Asta fica completamente balanceado ali, porque a sua produção de mana seria constante, mas a antimagia também estaria constantemente consumindo essa mana. Por isso ele consegue sempre se manter de pé, e por isso que ele não perde sua vida ter a mana engolida. Então neste ponto já deu pra entender o porquê que eu acho que o Asta é a única pessoa que não tem nenhum poder mágico, nenhuma mana, pelo fato da antimagia estar consumindo isso e tirando isso do garoto. Mas aí a gente segue, o que aconteceria se a Sekiri realmente selasse o poder demoníaco do Asta, realmente selasse a antimagia? Se ela fizesse com o garoto a mesma coisa que está fazendo com o Vanica, impedindo que ela utilizasse o poder da Megicula, ela estaria assim também impedindo que a antimagia continuasse consumindo a mana do Asta. Deste modo, o
garoto da antimagia passaria a emanar o seu poder natural. Ele iria despertar sua magia naquele ponto, o que realmente ainda não dá pra considerar algo muito útil pra batalha, porque ele ainda não seria nem um pouco experiente com ela. Mesmo assim, a gente sabe. Foi muito rápido pra ele se adaptar com a antimagia. Dá pra considerar o Asta um grande prodígio, porque todo mundo tem sua magia desde que nasceu e ficava muito forte com ela, mas o Asta não. Ele recebeu a antimagia e em pouco tempo ele se tornou um dos magos mais poderosos. Então, se ele receber um grande poder, ele realmente pode dominar aquilo muito rápido e até mesmo conseguir dar um jeito de utilizar em balanceamento com a antimagia, porque a Sekiri, ela sabe essa informação das duas magias e ela pode querer testar isso no Asta pra saber se realmente algo assim pode estar acontecendo, agora que ela sabe como funcionam os poderes das pessoas que recebem as magias do outro mundo. E se ele tiver, claro que ele vai utilizar isso pra se fortalecer também, assim tentando dar um jeito de dominar completamente a antimagia pra que ela não o impeça de utilizar o seu poder natural. Mas era essa a informação que eu queria trazer pra vocês, compartilhar com vocês. Será que a Sekiri realmente pode trazer a magia do Asta à tona? Comenta aí embaixo o que vocês acham, suas teorias e perguntas também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!